especialista em neuroaprendizagem. Eu conheci o Vitor através de uma colega com quem eu atuo na área da educação empreendedora e tive o privilégio de me defrontar com uma pessoa especial, uma pessoa diferente, uma pessoa que tem realmente uma bagagem, uma vivência, Preparando aqui para a live agora com Thomas Albach. O que nós escolhemos hoje, né, vencendo as crenças limitantes. Você está aqui no outro celular, nós vamos falar sobre crenças limitantes. Muita tranquilidade, muita serenidade, que ele afeta a todos. Duvido que tenha um ser humano nesse planeta que não tenha que enfrentar isso em algum momento da sua vida. Alguns carregam isso a vida toda e acabam vivendo vidas incompletas, vidas frustradas, vidas tristes, melancólicas, porque não souberam ou não quiseram lidar com essa questão. Então, sem perder mais tempo, vou convidar o Vitor para... Vitor, seja... Agradeço quem já está chegando. Vitor, boa noite. Como é que você está, meu cara? Boa noite, tudo jóia, Tomás? Estou ótimo, e você? Estou feliz demais de ter conseguido um espaço na sua agenda para a gente poder conversar sobre esse assunto tão sério, tão importante e tão em voga, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo com todos esses novos desafios, esse novo cenário de corona, enfim. A gente tem aí muita coisa para conversar. Eu estou até pensando aqui o seguinte, que as minhas lives normalmente elas são lives curtas, de meia hora, né? Em respeito às pessoas, a gente sabe que todos têm uma vida super atribulada e eu gosto de trazer muito conteúdo em pouco tempo compacto para ser útil. Mas o teu tema é tão rico e é tão vasto que se você tiver disponibilidade da sua parte em estender um pouquinho, eu ficarei muito honrado. E é claro, se os nossos seguidores estiverem interagindo com a gente, aliás, deixa eu convidar vocês que já entraram, vencendo crenças limitantes. É um tema que pode interessar alguma pessoa da sua rede? Se você acha que sim, clica lá embaixo no aviãozinho, manda um direct, convida as pessoas que vocês acham que podem se beneficiar. Tenho certeza que o profissional que está aqui comigo hoje não vai passar batido nesse tempo que nós estivermos juntos. Tá? Então vamos lá. Vitor, obrigado mais uma vez por sua presença. Guten Nacht. Guten Nacht daqui a pouco, agora é Guten Abend. Guten Abend, wie geht es Ihnen? Eu estou vendo coraçãozinhos aí, gente, obrigado pela lembrança. Quem achar que esse assunto é importante, que esse assunto é relevante, pode bater no coração lá, deixa esse coração pulsando ativo para o Instagram saber que, opa, ali tem assunto importante e de relevância. Vitor, me conta rapidamente, quem que é o Vitor Patrick? Tá, o Victor Patrick é um especialista em neurolinguística, né, análise de padrões comportamentais, na área educacional e na área profissional, e que ministra treinamentos, né, de alta performance profissional e educacional. Né? Então, sinteticamente é isso. Né? Eu trabalho com empresas no Brasil, instituições educacionais, universidades, no Brasil, Europa e alguns países aqui também da América. Né? E já também trabalhei no norte da África. Poxa, que bacana, que história rica. E me conta, Vitor, dentro do que você estudou, do que você vivenciou, do que você enfrentou na sua história de vida, afinal, o que são crenças limitantes, hein? Tá, o que são crenças? Né? As crenças, elas são ideias, né? Psicologicamente falando, elas são simplesmente ideias que a gente acaba adotando para o nosso dia a dia, né? De maneira assim, bem simplória, né? Na verdade, é um estado psicológico no qual a gente adota um posicionamento, adota um modelo para a nossa vida. Não quer dizer que aquilo seja verdadeiro ou não. A gente acredita, né, a gente tem fé naquilo e a gente se agarra àquilo e a partir daquele momento a gente conduz a nossa vida a partir daquela percepção, a partir daquilo que a gente acredita que é o certo. Ou evitar aquilo que a gente acredita que é o errado, né? Por assim dizer. Como é que elas se formam, hein, Vitor? Conta pra gente. Então, ela é baseada em opiniões, pode ser uma opinião de uma pessoa que é relevante para a sociedade, ela também pode ser cultural, né? Por exemplo, a gente nasceu aqui no Brasil, o Brasil ele tem uma dinâmica cultural que foi criada ao longo de anos, né?
A minoria das pessoas, a maioria das pessoas, elas tendem a seguir um modelo como sendo aquele correto, enquanto que a minoria são as que desenvolvem os novos paradigmas. Então ela surge a partir de paradigmas. Esses paradigmas podem ser através de uma autoridade, uma pessoa que eu considero uma autoridade. Por exemplo, se as pessoas acreditam que eu sou o melhor especialista em aprendizagem no mundo, pelas coisas que eu falo, que eu transmito conhecimento profundo, aplicabilidade, as pessoas vão começar a me seguir e seguir o meu modelo. A crença do que eu falo como verdadeiro. Pode ser que seja, pode ser que não, mas funciona para ela, ela vai acreditar assim. Pode ser também questão cultural. Eu nasci no Brasil e nasci em Montes Claros e percebo dentro de Montes Claros que as pessoas agem de tal maneira. Eu começo a seguir esse modelo da sociedade, tá? Vou supor que durante esse modelo eu percebo que esse modelo não se ajusta a mim. Né? Por exemplo, na escola eu tinha muita dificuldade de aprendizado e eu tentava seguir esse modelo de escola, faculdade, né? Toda aquela coisinha padronizada, bonitinha, né? Que é pautada aí para você chegar numa carreira profissional. Só que esse modelo não servia para mim. Aí eu falei, poxa, e agora? O que eu faço? Porque o único modelo que eu conheço é só esse. Para eu chegar numa vida profissional interessante, eu preciso me dar bem na escola, ingressar na faculdade, me dar bem na faculdade e depois eu ir para o mercado de trabalho. Só que esse modelo... Licença para vocês, os cachorros do vizinho estão hoje animados e eu acredito que deve estar vazando o som aí. Eu vou encostar aqui a janela só um minutinho. Interessante que foi só levantar que eles pararam. Mas eu fico puxado aí, agora a gente tem mais tranquilidade. Desculpa, gente. Obrigado, Pedro. Desculpa pela interrupção aí. E, assim, antes de dar continuidade, eu queria também, assim, agradecer o Thomas, né, que é um grande amigo aí, um grande parceiro aí de projeto educacional, né, um consultor do Sebrae aí fabuloso, um facilitador de negócios, né, que me fez o convite. Obrigado pelo convite. E também pela presença de muitas pessoas que já me acompanham, que estão entrando aí na live. Tem a Júlia, tem a doutora Gislene, psiquiatra, tem várias outras pessoas que foram entrando aí, uma gratidão imensa. Tem a Vanete também, uma educadora fabulosa. Parabéns e obrigado pela participação de vocês. Então, como eu estava falando, esse modelo não servia para mim. Às vezes as pessoas elas acreditam no modelo e elas se apegam tanto ao modelo. Enquanto aquele modelo não cai por terra plenamente, ela ainda tem dificuldade de largar aquela crença limitante. Igual, por exemplo, aquela crença que eu tinha, que aquele modelo tradicional serviria para mim, ele era uma crença limitante. Ele me limitou de perceber outras oportunidades num cenário macro e viver no mundo micro. Então, às vezes, por exemplo, a mentalidade local, por exemplo, a mentalidade do pessoal de Montes Claros, é muito peculiar em relação a outras mentalidades, né? Diferente de quem mora em Belo Horizonte, numa capital, numa São Paulo, em outras cidades interioranas, né? Então, cada lugar tem uma mentalidade diferente de acordo com o que as pessoas vivenciaram ali. E as oportunidades, elas são muito pequenas em cidades menores. Quanto menor a cidade, as profissões são muito, muito bem delineadas, né? E a gente fica acreditando que só existem aqueles modelos. Mas quando a cidade cresce muito e as pessoas, assim, aquele sistema tradicional, escola, faculdade, ele já não se encaixa para a maioria das pessoas, a gente começa a, de repente, assim, olhar para o lado. Peraí, será que tem alguma outra coisa que eu posso me agarrar? Existe uma outra oportunidade, um outro caminho? Aí a gente começa a ver outras crenças e modelos que de repente pode servir para a gente. E aí a gente começa a mudar essas crenças, né? Agora, se eu entendi bem, assim, essa fala tua, ela faz muito referência já nós enquanto adultos adolescentes. Mas e o que veio antes? Isso, boa pergunta. A gente enquanto criança. Porque aí é que o bicho pega. Aí você pautou numa coisa interessante, que aí tem vários tipos de, assim, igual você perguntou, como são formadas as crenças? Tem várias formas.
Uma das crenças é essa, na qual eu sigo uma autoridade ou um modelo cultural. Tem uma outra crença que ela é baseada em trauma ou na vivência familiar. A gente já nasce numa família e a gente adota inconscientemente, a gente adota crenças da nossa família, daquele micromundo, daquele microcosmo. E isso tange a nossa jornada de vida durante um bom tempo. Por isso que é necessário, muitas vezes, a gente ir no psicólogo, no psiquiatra, para poder fazer a gente perceber numa angulação mais abrangente que às vezes a gente está tendo uma visão, uma crença muito limitada em perspectiva que a gente poderia ampliar muito mais, né? Então tem o trauma, tem uma outra que é propaganda. A propaganda ela conduziu muito a humanidade e tem conduzido até hoje, de fazer a gente acreditar em coisas como se fossem reais e no fundo a hora que a gente vai especular, de esmiuçar isso, a gente vê que não é bem assim. Por exemplo, a sociedade pela propaganda teve, por exemplo, as grandes indústrias, as grandes empresas, desde a década de 50, eles começaram a contratar psicólogos para poder investir em pesquisas, para poder aumentar o consumo. Porque eles produziam, né, artefatos de alta durabilidade e as pessoas já não estavam mais consumindo tanto, porque durava muito. E aí eles precisavam entender, peraí, como que eu impulsiono mais venda no mercado? Como que eu faço as pessoas entenderem que elas precisam desse produto? Ou comprar mais de um determinado serviço ou produto, né? E aí teve pesquisas no campo da psicologia, feitas na década de 60 aproximadamente, que eles, olha para você ver que interessante. Uma dessas pesquisas que eles fizeram nos Estados Unidos, que é o que mais investe em pesquisa, o que eles perceberam? Pessoas, por exemplo, jovens, homens e mulheres, que moram com os pais, adolescentes e jovens moram com os pais, moram em família, e a família é equilibrada, elas não têm necessidade de consumo. Elas estão bem psicologicamente e emocionalmente. Pessoas jovens, adolescentes, que vivem longe dos pais, ou seja, são os pais, por exemplo, saiu para estudar em outra cidade, saiu para trabalhar em outra cidade, então ele vive afastado da família. E a família é equilibrada, ele consome. Se ele mora na família, a família é equilibrada, ele não consome. Se ele mora fora, ele começa a consumir. Se ele mora fora, ele ou ela mora fora, e a família é desequilibrada, ela consome muito mais. Isso foi o resultado dessa pesquisa. O que eles pensaram? Peraí. Então quer dizer que família estruturada gera baixo consumo ou nenhum consumo? Exato. Então o que a gente pode fazer para aumentar o consumo? Desestruturar a família. Hã? Desestruturar a família. Infelizmente foi isso o resultado de uma pesquisa da década de 50 para 60. E aí o que eles fizeram? Desenhos animados. Se a gente for implantar essa mentalidade nos jovens ou nos adultos, que família é careta, que família não presta, que só atrapalha, as pessoas não aceitariam essa ideia, esse modelo, essa crença. E aí o que eles fizeram? Qual a melhor forma da gente introjectar isso na sociedade? Tem que começar lá na base, porque a criança é mais suscetível a implementar novas crenças. Ela não tem senso crítico ainda. Então eles começaram pelos desenhos animados. Então os desenhos animados da década de 70, por exemplo, 60 e 70, geralmente não tem família. É só o Mickey, é só a Minnie, é só o Pato Donald, tem os três patinhos lá, né? Os sobrinhos do Pato Donald, mas quando chega o Pato Donald e a Margarida só atrapalha, mostrando que família desestrutura tudo. Então criou um senso de que a família ela não é boa para a gente, né? Super-herói geralmente é um só, ou é Superman, Batman e Robin. O Robin só atrapalha o Batman, né? Só o Lanterna Verde. Então foi criado esse sistema para que as pessoas entendessem que família, união não presta. A gente tem que ser cada um por si e Deus por todos. Você vê que já na sociedade japonesa era diferente. Por exemplo, eu lembro na minha época de infância, tinha, por exemplo, os Power Rangers, os Changemans, eram 5 elementos da natureza: terra, fogo, ar, água e vazio. Olha para você ver, conexão com a natureza e união. Eram sempre 5 dedos das mãos, cada um é diferente e tem funções que elas servem para agarrar um copo, agarrar alguma coisa.
Então cada um tem uma função diferente, mas elas juntas elas agarram um copo com firmeza. Então olha só que interessante que foi induzido pela propaganda. Igual teve um outro dia, eu estava assistindo uma palestra de uma filósofa, ela falando o seguinte: em Brasília, ela viu uma propaganda de uma empresa de concessionária de carro escrito assim: nós sabemos como preencher o seu vazio interior. Olha só, nós, agência de carros, sabemos como preencher seu vazio interior. Ou seja, colocando na cabeça das pessoas que esse vazio que elas sentem, essa falta de autoconhecimento, é preenchido com coisas. Aí quando a gente vai estudar aprofundadamente a psicologia sobre as coisas e a própria vida, as coisas elas dão prazer fugaz, não felicidade. Felicidade é um estado emocional, é de dentro para fora. Então criou aí uma mentalidade na cultura de que a gente é feliz com coisas. Aí a pessoa compra uma coisa, aí ela vive aquele tempo, aquela crença de que aquela coisa vai trazer felicidade, passa uma semana, um mês, ela está triste, está depressiva. Aí o carro que ela adorava, ela agora começa a olhar outro carro, o carro mudou o farol, aí ela agora quer comprar o outro carro porque o farol é achatado. E virou esse consumismo na sociedade, por causa de uma crença instaurada pelo marketing. Interessante, né? Assim, se a gente for olhar com isenção sobre a inteligência que tem por trás, é realmente impactante, né? O poder que a inteligência e a consciência das coisas têm, né? Para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Do outro lado, né? Dependendo de como a gente conduz essa inteligência, os resultados podem ser surpreendentes, tanto para o bem como para o mal. E podem ser desastrosos, né? Eu queria só fazer um comentário em relação aos desenhos que você trouxe. Realmente, tem muitos desenhos, né, de pessoas isoladas, né, que são indivíduos que são os protagonistas. Mas eu vou falar para você, eu me lembro também até com uma certa saudade, de desenhos animados como os Flintstones e os Jetsons, por exemplo, e a família era o núcleo do negócio. Uhum. Né? Alguns seriados também da década de 60, 70 que a gente assistia, como por exemplo A Feiticeira, Ginny é um Gênio, mas aí tinha no contraponto lá o MacGyver, tinha o Cyborg e coisa e tal. É impressionante. E me fala uma coisa, essa questão das crenças, né? Por que as pessoas muito se agarram nessas crenças? Como que ela... Mesmo sabendo que essas crenças não servem nesse novo mesmo tipo, só que com presa. Por que as pessoas se agarram às crenças? 3 mecanismos psicológicos inconscientes. Nós, seres humanos, a gente tem necessidades intrínsecas. Três necessidades básicas. Uma delas é a gente precisa de autoridades, entre aspas. A gente acha, é uma outra crença, que a gente precisa de uma autoridade, de alguém que nos mostre o caminho. Então a gente sempre está olhando ali quem é a autoridade que vai me dar uma condução. Eu tenho dificuldade de me entender, então eu vou seguir um modelo fora que eu possa me inspirar nele. Uma pessoa que se desponta como autoridade, por exemplo, se eu quero ser um bom psicólogo, eu vou observar um grande psicólogo. Se eu sou um estudante e quero entrar numa faculdade de medicina, eu vou observar alguém ali que está naquele ramo, ou o que o pessoal, os estudantes estão fazendo para entrar na medicina, fazendo cursinho, por exemplo, né? Então a gente tende a seguir a autoridade. Outra coisa também que a gente tende a seguir é leis. Inconscientemente a gente segue leis. Vou contar um caso bem brevemente para ficar mais fácil de entender essa dinâmica. Teve um psicólogo norte-americano de descendência judeu, chamado Stanley Milgram. Na década de 60 para 70, ele começou a fazer uma pesquisa para entender o seguinte: por que os alemães, aí vamos lá para suas origens, por que os alemães, pessoas tão inteligentes, né, se meteram numa guerra nazista, né, e fizeram tantas atrocidades com a humanidade naquela questão? Ele queria entender isso. Como é que é possível? Pessoas que têm família, pais que são amorosos com seus filhos,
se meteram numa guerra para matar pessoas que nunca fizeram mal para elas, né? Tem que ter alguma coisa por trás aí que induziu isso aí dentro do inconsciente, dentro da psique humana. Aí essa pesquisa que ele fez nos Estados Unidos, ele fez o seguinte, ele construiu um aparelho que emitia choques, um aparelho eletrônico, e colocou numa cabine, e nessa cabine tinha uma divisão de sala, a pessoa ia ficar aqui na frente da cabine, esse aparelho dava choques a partir de 45 volts até 450 volts. E dava choque na pessoa que estava na sala do fundo. Só que na sala de trás, a outra pessoa não ia ver a outra. Ela não tinha contato visual. Ela tinha um microfone que ela ia falar algumas coisas em forma de teste. Falar assim, ó, caneta azul, lápis amarelo, camisa branca, e a pessoa depois ia perguntar qual é a resposta correta. Ela tinha que dar a resposta correta ou errada. Se ela desse a resposta correta, ela não receberia choque. Se ela desse a resposta errada, choque, iniciando por 45 volts e podia chegar a 450. O cara que ia fazer o... 450 você mata o cara. E aí o detalhe, foi até bom você ter falado disso. O Milgram, ele perguntou na época para os psicólogos norte-americanos, ele falou assim, ó, vou aplicar esse teste. O que vocês me dizem? As pessoas que vão aplicar o teste na outra pessoa, elas vão chegar a aplicar quantos volts? De 45 até 450. Quantos volts você acha que elas vão chegar ao máximo? O que você acha, Thomas? Vocês aí que estão participando, o que vocês acham? Ô, gente, manda nos comentários aí. Eu sinceramente, eu acho que vai depender muito da característica da pessoa e do momento dela. Né? Eu sou, por natureza, humanista. Assim, eu gosto de pessoas. Quando muito 9 volts, sabe aquela bateria quadrada que você põe ali e dá choquinho? Isso ainda é divertido. Passou daí, cara, aí já é desconfortável o negócio. Gabriela, seja bem-vinda. Bom, olha só, enquanto o pessoal vai postando aí, lembrando o seguinte, o Milgram, quando ele foi fazer essa pesquisa, ele colocou um viés para que as pessoas não entendessem o que ele estava testando de fato. Tá? Ele falou o seguinte, nós vamos testar aqui o nível de obediência das pessoas na questão educacional. As crianças que recebem castigo físico ou psicológico, elas tendem a obedecer mais e aprender mais do que a pessoa que não recebe, como se diz, molestações físicas e psicológicas. Então, ele camuflou o teste dessa maneira. Aí a pessoa que chegava no laboratório para fazer a pesquisa, chegavam várias pessoas, recebiam dinheiro, falavam, só por vocês estarem aqui, eu já vou dar para vocês aqui tantos dólares, porque só de ter aceitado, tá? Para vocês participarem. E isso ele gerou um gatilho nas pessoas, chama gatilho de reciprocidade, que é utilizado hoje no marketing. Eu te dou alguma coisa, você se sente agora, inconscientemente, na necessidade de retribuir. Nós, seres humanos, somos seres recíprocos. Então já começa por aí o teste. Aí depois falava, ó, eu preciso que um seja professor e o outro vai ser o aluno, para a gente aplicar o teste. O cara que estava como cientista, ele vestia um guarda-pó de médico. Porque na época percebeu que as pessoas, elas tinham e têm até hoje o médico como autoridade. Uma pessoa que o que ele falar, todo mundo assina embaixo. Independente da formação, se o médico é bom ou se não é. Então ele colocou um guarda-pó que lembra o guarda-pó do médico. Nisso gerou autoridade em cima delas. Aí ele chegava com a mão e falava assim, deixa eu escolher quem é que vai ser o professor, quem vai ser... Gente, vai colocando aí, de 45 a 450 volts. Quantos volts você chegaria? Aí ele pegou e colocou assim, as pessoas escolhiam, aí saía um aluno, outro professor. Aí o que era o professor ia aplicar o choque no aluno. Aí quando ele ia para a máquina lá para poder aplicar, ele ia fazendo as perguntas e o outro ia respondendo. Quando ele errava, recebia o choque. Quando acertava, não recebia choque. Como o pessoal aí não está respondendo, está demorando, então vamos lá, né? Os psicólogos da época disseram que ele não passaria, as pessoas não passariam de choque de 150 volts. Mas vamos lá, a pesquisa no final... Já é forte, né? Já é extremamente forte, né? 150 volts. Já é forte que for. Enquanto isso, vocês podem falar aí quanto vocês acham que chegaria, tá? Bom, aí foi aplicando o teste
e o pessoal foi aplicando o choque no outro. Só que no início, a pessoa que ia respondendo ia acertando mais do que errando. Quando ela ia acertando mais do que errando, a pessoa entra em outro processo psicológico chamado automatismo. Tudo aquilo que você faz repetidamente, as propagandas fazem isso, todo dia a mesma propaganda, todo dia a mesma propaganda, vai entrando no inconsciente e vira um programa mental, uma crença fixa. Então aí o pessoal foi fazendo o teste, aplicando o choque, aí depois quando a pessoa ia errando mais, a pessoa continuava. Enfim, 64% das pessoas testadas chegaram a 450 volts. 450 volts. E a pessoa na sala que estava, né, como aluno, ele ficava assim, ai, tá doendo. Nossa, eu tive um problema de coração, meu coração tá com muita pressão, não tô aguentando. Nossa, isso dói demais. E a pessoa ia... Só que, na verdade, o que se fazia de aluno era um ator. Ele não estava recebendo choque, mas ele fingia que estava recebendo choque. Quem quiser ver essa pesquisa aí, tá no YouTube. Tem um filme documentário chamado Experimento Milgram. Então fica aí a dica para vocês assistirem. Agora, trazendo isso para a nossa realidade hoje, como é que você vê, por exemplo, esse cenário que a gente está vivendo, né? As famílias, muitas delas estão separadas por força da quarentena, outras estão unidas por força da quarentena também, e a questão da economia que está toda num momento completamente anormal, atípico, empresas paradas, pessoas com dificuldade de geração de renda, as contas continuam chegando, mesmo que algumas tenham sido deferidas por um período ou outro. Como é que essas crenças limitantes impactam essas pessoas a buscarem novos caminhos e novas alternativas diante desse cenário? Porque se as pessoas ainda se agarram nelas, como é que elas podem ressignificar algumas crenças limitantes? Eu aqui até aproveitar, eu participei de um programa com uma colega coach no ano passado, e quando ela abordou essa questão das crenças limitantes, ela me jogou na tela do computador uma imagem que me marcou muito na época e ainda carrego muito fortemente, que é um elefante preso num toquinho de madeira. Então você para pensar, cara, o elefante é um animal colossal, assim, uma fonte de energia ímpar, e que está lá com essa energia toda, esse potencial todo, travado num negócio que ele, sem uma pestanejar, arrancaria facinho. Como é que a gente consegue sair desse lugar e enxergar em nós mesmos as soluções que a gente tem? Porque a maioria que nós temos, sim, a gente só não consegue chegar nelas por algum motivo. Como é que a gente consegue fazer algum trabalho para ressignificar essas crenças? O que você sugere para a gente? Ótimo. Uma das coisas é a gente entender por que a gente se agarra a essas crenças, né? Como eu estava falando do teste do Stanley Milgram, então no final o Stanley Milgram percebeu 3 coisas. Nós temos necessidade inconsciente de seguir uma autoridade, seguir leis e pertencimento de grupo. Então a gente segue a manada. Então, por exemplo, por que na época os alemães participaram da guerra mesmo contra pessoas que não fizeram nada com elas? Primeiro, Hitler era a autoridade máxima do país. Segundo, estipulou uma lei. Terceiro, a grande massa se envolveu, então o resto também se envolveu. Vou pegar um exemplo aqui no Brasil para ser mais bem recente mesmo, para as pessoas entenderem. Greve de caminhoneiros. Isso aí fica claro perfeitamente. O presidente da época colocou o preço lá em cima, autoridade máxima. Segundo, era uma lei. Terceiro, a massa fez o quê? A massa foi correndo para o posto de gasolina, basta encher o tanque de combustível, sem pensar nos outros que poderia, por uma emergência, precisar de combustível. E a maioria, só pelo egoísmo, correram e abasteceram seus carros. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Quem é que a gente está seguindo? Quem é essa autoridade? Essa pessoa realmente domina o tema? O que ela fala faz sentido? Mesmo que para mim pareça fazer sentido, deixa eu pensar o contrário disso. Se há uma verdade por trás do contrário. Ou seja,
Eu tenho uma tese, eu vou ver agora a antítese, para eu chegar na síntese, que é a conclusão do meu próprio raciocínio, minha própria análise e opinião. Então, a maioria das pessoas, a tendência nossa, pelo automatismo de não pensar, a maioria das pessoas não pensam, elas são pensadas. A maioria segue a massa, uma minoria pensa. Quem muda o mundo, quem faz as grandes transformações, observa, é sempre a minoria. O resto segue. A maioria é passiva, a minoria é proativa. Tem uma pesquisa psicológica que comprovou isso, o seguinte. Uma sala de aula, para ficar mais fácil de perceber o exemplo. 85% dos estudantes são passivos. 85 não, 75%. 10% são reativos. Então, 75%. Ó, gente, vai ter prova semana que vem. Meu Deus, prova. Ah, não, deixa para a última hora. Não, relaxa. E vai se tocando com a barriga. Chega no dia da prova, meu Deus, a prova é amanhã, eu não estudei nada. Aí ele endoida. Age por automatismo e por instinto. Né? Sempre evitando a reflexão. O 10%, ele é reativo. O que ele faz? Vixe, vai ter prova, deixa eu começar a estudar. E a minoria, 5%, professor, se você quiser dar a prova hoje, eu estou preparado. Para mim está de boa. Estou atualizado. E assim é a vida na sociedade. Uma minoria pensa, a maioria segue a boiada. Então, o que a gente tem que fazer para poder não entrar nesses automatismos e nessas crenças limitantes? Primeiro, eu estou acreditando em uma coisa que alguém falou, uma postagem que me passaram, de que a crise é ruim, de que a pandemia vai acontecer isso, que a economia vai cair. Essas coisas que eu vejo como negativo, outras pessoas me dizem que é negativo, deixe-me pensar agora ao contrário disso. Espera aí, deixe-me ver se o contrário tem coisa positiva por trás de tudo isso. Se eu for analisar agora, expandir minha consciência e aprofundar, a pandemia, o que é uma pandemia? Já houve outras pandemias no país, no planeta? Deixa eu pesquisar na história. Já teve várias. Deixe-me ver como é que era o antes da pandemia, como é que as pessoas viviam, durante a pandemia e depois da pandemia. Olha só que interessante. Antes da pandemia, as pessoas estavam no automático, vivendo sem pensar. Durante a pandemia, o povo teve um choque de realidade. Eles começaram a perceber coisas que eles não percebiam antes. Quebrou o padrão de rotina, porque a rotina ela automatiza as pessoas. Então, outra estratégia boa para você não se ficar preso a crenças limitantes é quebrar rotinas. Então, se você tem uma rotina que você segue costumeiramente, uma vez por semana você faz alguma coisa para quebrar aquela rotina. Porque aí você sai do automático. E a percepção ela amplia. Você consegue perceber mais coisas no cenário. Então é uma estratégia que ajuda muito. Então pensar fora da caixa, ao contrário, questionar, confrontar a tese com a antítese, o contrário, e chegar a uma síntese. É uma forma da gente quebrar isso. E a gente ter essas análises, né, de histórico de vida, quem é que está falando o quê, qual o embasamento dele. Tá? Por exemplo, nesse momento que a gente vive agora, com o conhecimento histórico que eu tenho, eu só vejo coisa positiva. Nesse momento agora é um momento de autorreflexão, convivência com a família, quebrar aquele padrão que a sociedade estava vivendo de automatismo, de consumismo, que o planeta já não aguenta mais. Então a gente tem que analisar esse tempo que a gente ficou parado. O clima melhorou, a oxigenação do planeta melhorou, Veneza... Os canais de Veneza, as águas estão muito mais limpas. As cidades aqui no Brasil também, o nível de poluição diminuiu drasticamente. As pessoas que estavam vivendo no automático começaram a despertar mais. Embora, obviamente, tem muitas pessoas que ainda não despertaram o que a pandemia pode trazer de benefícios. Mas já tem várias pessoas se despertando e percebendo que existe um cenário interessante que vem aí pela frente. Se as pessoas assimilarem os conhecimentos necessários nesse momento. Né? Que é a oportunidade de que, primeiro, eu ter esse cuidado agora com a minha saúde mental, saúde física, né? Dar atenção para as autoridades médicas que são especialistas realmente na área, os infectologistas, né? Para poder ver como lida melhor com a situação. Usar a criatividade nesse momento, que é uma das melhores habilidades do ser humano, inclusive para curar
Um médico, para ele agora desenvolver a vacina que vai realmente curar do Covid-19, ele precisa ter criatividade, capacidade de inovação. Porque se eu sou um médico que aprendeu o beabá, o básico na faculdade, mas eu vou aplicar só aquele básico, eu estou limitado. Minha capacidade de salvar vidas é muito limitada. Mas se eu, utilizando meus insights, minhas inspirações, minhas intuições, que é um ótimo mecanismo mental, eu consigo criar alternativas. Albert Einstein falou uma vez: não existe nenhum caminho lógico para as descobertas das leis do universo. O único caminho é a intuição. Olha só. Bacana. E aí esse processo parte muito do querer interno. Né? Querer mudar, querer começar a questionar, porque pensar dá trabalho. Não é pouco não, dá muito trabalho. Dá muito trabalho porque você vai, como você falou, né, a boiada está com aquele modelo mental impregnado na sua cabeça, você vem com uma ideia diferente, logo é rechaçado, é gozado, é questionado. E para você se manter fiel àquilo que você acredita, precisa ter uma dose de determinação interna muito grande. Demais, né? A vontade é o mecanismo que aciona esse processo. Vontade. O grande mal das pessoas é a falta de vontade. Pois é. Deixa eu perguntar aqui para quem está conosco aqui na live. Que perguntas que vocês têm aqui para o Vitor, ou se quiser perguntar para mim também, à tua disposição, com relação a crenças limitantes? Qual é a crença limitante que mais te afeta durante a sua vida, se você se sente à vontade de compartilhar isso aqui? Inés Camacho, sea bienvenida. Mira, una persona de Perú que está ahí con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Pois é. Jusmar. O pessoal está sem crença limitante, Vitor. Estou pensando que, poxa, será que nós escolhemos o tema certo, hein? Pô, se o pessoal não tiver com crença limitante, maravilha, né? Se tiver... Então, acho que, olha, já deu a nossa meia hora mesmo, acho que a gente pode sair, vamos jantar, assistir o noticiário e tal, né? Alguém mandou uma mensagem aí. Opa, Marcos, obrigado pela presença. Ganhar dinheiro é sujo, pecado que ganha para realizar o que é errado. Olha só, é interessante, né? Essa questão do dinheiro, como isso nos afeta, como isso nos prende, como isso nos limita. Obrigado, Marcos, por abrir esse assunto conosco, porque realmente é muito complicado. Né? É muito complicado esse assunto. Deixa eu ver uma outra aqui. O Willer trouxe aqui como descobrir a crença limitante predominante. Acho que o Vitor até já sinalizou isso. É uma predisposição de a gente buscar ajuda. Né? Da gente ter essa humildade de reconhecer que, olha, eu não estou mais dando conta dessa situação aqui, eu preciso de ajuda e buscar um terapeuta competente para poder mostrar o caminho, né, o que é que está pegando. É porque a gente não sabe de tudo, né? Então, assim, o melhor profissional para ajudar a gente, psicólogo, psiquiatra, um bom mentor, um bom coach, né? Porque hoje em dia tem coach de tudo quanto é tipo, assim como tem profissional de todo tipo, mas tem profissionais muito competentes, né, dessas áreas, da psicologia, da psiquiatria, do coach, da mentoria, né? Então você pode ver aí um coach, um mentor, um psicólogo, um outro profissional que possa te ajudar nesse quesito e você fazer esse processo de um mergulho de autoconhecimento, né? Porque o caminho para a gente se conhecer é o autoconhecimento. Sócrates falou isso muito tempo atrás, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Os discípulos dele perguntaram qual o caminho para a plenitude, para a pessoa se sentir plena, realizada, feliz, qualidade de vida. Autoconhecimento. E às vezes a gente precisa aí de um profissional, terapeuta aí, que vai ajudar a gente nesse processo, né? Aí a gente consegue ressignificar essas crenças limitantes, se libertar de algumas amarras, né? Se libertar lá do toquinho que segura o elefante e abrir novos caminhos. Doutora Gislene falou... Doutora Gislene falou uma coisa interessante, Confúcio, né? Aí eu lembrei de uma frase de Confúcio, que pode até ajudar, né? Confúcio dizia o seguinte: se vires um homem bom, tente imitá-lo. Se vires um homem ruim, olhe para dentro e se examine. Então, assim, se a gente pautar
na ética, né? Nos bons valores, né? Viver uma vida mais harmônica consigo, com a natureza e com a sociedade, é um caminho bacana para a gente ter como norte, né? Da gente ver qual o caminho que a gente pode realmente seguir, né? Quais crenças podem nos limitar, ou quais podem nos jogar para frente, né? Nos projetar para diante, né? Tem até uma coisa interessante, um livro da doutora Sarah Mednick, que ela fez um estudo sobre mentalidade, né? E a mentalidade está ligada à crença, né? Mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é aquela que fica presa em velhos padrões, velhas crenças, né? Velhas ideias, velhos paradigmas. Ah, eu não consigo. Ah, eu já estou com 60 anos, eu vou aprender um idioma novo. Quem sou eu? Já estou velho para isso. É uma crença limitante. Ah, fulana aprende tudo muito mais rápido na escola, na faculdade. Por que ela aprende assim? Ah, é gênio. Só pode ser gênio, nasceu assim. Gente, todo mundo tem a mesma capacidade de desenvoltura, né? Então a gente pode desenvolver o nosso potencial. É o meu caso, né? Eu tive muita dificuldade de aprendizado na infância e adolescência. Aí depois eu tive a sorte, no meio do caminho, de encontrar outros modelos que realmente serviram para mim, que tem o TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então eu conheci outros modelos que me ajudaram a melhorar o meu desempenho, aprender rápido, trabalhar a memória, passar em vários concursos, já passei em 6, né, de primeira, me ajudar profissionalmente, ajudar outras pessoas profissionalmente também. Então tem vários recursos aí. A doutora Gislene está falando aí, são 3 níveis. Esqueci das crenças intermediárias. Aí, ó. A doutora Gislene está falando das crenças intermediárias, são 3, né? Se quiser falar para a gente aí sobre essas 3 crenças intermediárias, ótimo. Então a gente tem que ter um certo cuidado, né, com as crenças e assim investigar a fundo essas crenças, né, para saber se realmente elas têm embasamento, se elas procedem, se elas são limitantes ou se elas são crenças que podem me projetar para frente, né, se elas estão ligadas a um medo, né. Segundo alguns estudos, algumas linhas de pesquisa da psicologia, todos os medos estão ligados ao medo da morte. Então, a pessoa que tem medo de perder o emprego, ela tem medo de adoecer, não ter dinheiro para se cuidar e depois ela, né, perder a própria vida, né? E assim, deixa eu ver aqui. Estou vendo aqui um comentário do... Pensamento automático, ótimo. Estou vendo um comentário aqui do Ricardo Valdez, né? A crença de que nós não somos capazes de fazer uma determinada coisa, aquela eterna crença, eu não sou capaz. O pensamento que se enraiza na mente. Aquilo lá aquele toquinho, né, que segura a gente. E eu vejo que você trouxe a charada. Para vencer isso, é buscar ajuda. Buscar ajuda. Não tem nada. Eu compreendo até que na década de 50, 60, 70, esse negócio de procurar psicólogo era ainda muito avant-garde na época, né? Você fala, você vai procurar psicólogo porque você está doido, está pirado e tal. Isso era tratado com muito preconceito, mas, gente, isso hoje é uma questão de saúde pública. Com certeza. É uma questão de saúde pública, da gente cuidar de nós mesmos, e nós merecemos esse cuidado, não só físico, mas emocional também, porque o nosso emocional ele acaba afetando o nosso físico e acaba afetando todo o resto das nossas vidas, em todas as dimensões, na dimensão social, na dimensão profissional, na dimensão financeira. Então é um assunto muito sério esse, da gente poder ter essa humildade de buscar ajuda, principalmente chegar a se fazer a pergunta, poxa, essa crença não me serve hoje. Igual para exemplo. Essa crença que eu herdei da minha mãe, do meu pai, do tio, do meu professor, do pastor da igreja, ou de seja lá quem for, do técnico do time de futebol, ou do amigo em quem eu confio, etc. Mas isso ainda me serve hoje. Se começar a trabalhar esse pensamento crítico que é o que precisamos trabalhar de uma maneira muito assertiva. Eu mesmo herdei várias crenças, né, dos meus pais, né, que a gente herda, né, quando a gente está ali no meio social ali da família, né? E, por exemplo, eu tinha várias crenças limitantes, né? Uma delas é que eu era incapaz de entrar numa universidade e fazer um curso superior.
né? Você não era capaz. Que eu não era capaz, né? Tinha outras crenças piores também. Eu tinha muita crença forte, né? Eu pensava quando era criança, eu quero ser um cientista, eu quero ser tal. Sonhava demais, né? E minha mãe muitas vezes ela chegava para mim e falava assim: você não gosta de estudar? Cientista tem que estudar muito. Só que na época, tadinha, eu nem entendia que, né, eu tinha alguns probleminhas mentais, eu quero TDAH, né, que me impedia de conseguir, por aquela metodologia da escola convencional, assimilar os conteúdos da escola e entender até o porquê daquilo tudo, né? Porque eu não entendia. Sempre o pessoal falava, não, você tem que estudar para você ser alguém na vida. É muito vago. Então quer dizer que eu não sou ninguém? Então, assim, acabei crescendo com crenças limitadas, advindas aí da minha mãe. Depois, com o tempo, quando eu fui morar fora do país, eu fui percebendo novas perspectivas. Saí do meu mundinho, Montes Claros, fui primeiro para o Peru, comecei a perceber outras formas de ver o mundo, outras crenças, e aí eu comecei a me abrir para essas possibilidades. Na época eu até comprei um livro de autoajuda, né? Muita gente fala que não ajuda muito, mas para mim ajudou bastante. E eu comecei a ver outras possibilidades, né? E comecei a confrontar as minhas crenças e comecei a ver possibilidades onde que aparentemente não tinha. Algumas experiências da vida também me proporcionaram quebrar paradigmas. Por exemplo, eu estava morando no Peru e fui trabalhar, cheguei lá, meu dinheiro acabou. O dono de uma escola de idiomas, eu estava procurando trabalho, conheci um dono de uma escola de idiomas, ele me convidou para dar aula. E aí eu falei com ele, eu quero trabalhar, estou precisando trabalhar, mas eu não sei português. Né? Aí ele falou, poxa, mas você fala bem, ué, você é brasileiro. Eu falei, não, gramática eu não sei nada, estou sendo sincero. Aí falei da minha história de vida, né? Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu te ajudo, você me ajuda. Você vem trabalhar comigo, eu vou te dar a oportunidade, você vai desenvolvendo sozinho aí com os alunos e beleza. Fui desenvolvendo, passei muita dificuldade, aprendi a dar aula, tive que aprender meu português para poder dar aula, aprendi espanhol que eu não sabia, e aí fui quebrando vários paradigmas, né? E depois teve um determinado momento que ele me mandou embora da escola, porque eu estava tomando conta da escola, que assim, ele faltava muitas aulas e cada dia ele me colocava mais coisas para eu fazer, me delegava mais. Então eu fiquei como gestor da escola dele, da escola de idiomas. Aí chegou num ponto lá que assim, ele sentiu inveja porque todo mundo me procurava, não procurava ele mais, mas também porque ele se ausentava. É óbvio, né, que o pessoal não vai procurar ele porque também não ficava presente. E aí chegou um dia lá e me mandou embora. Eu fiquei assim, sem jeito, né? E falei, poxa, eu chorei. Cara, saí do trabalho chorando, fiquei desesperado. Aí depois teve um momento que eu dei uma acalmada, eu falei, chorar não vai adiantar. Desesperar também não. O que eu posso fazer agora diante desse cenário que caiu na minha frente? Aí fui pensando, cara, a única alternativa que eu tenho agora é dar aula que eu já estou fazendo e o pessoal está aprendendo. Vou montar uma escola para mim. Em uma semana eu montei uma escola de idiomas no Peru. Olha só, é interessante que essa fala sua, Vitor, cabe com um comentário aqui de Baneteu 75, perguntando se a educação colabora com as crenças limitadas. Tem muita... E a educação ela vem em vários níveis. Logo na sequência tem um comentário da doutora Gislene, né? Que até hoje os pais não têm paciência para responder os porquês. E isso aí demonstra o que esses porquês? Um gênio nato. Uma pessoa curiosa que quer desenvolver. Quando a criança pergunta por quê, ela está querendo expandir a capacidade dela. Se o professor tivesse essa percepção de ajudar ela a expandir a mente, você acaba de desenvolver um gênio. Né? Então e tem... aí o Ricardo complementa aqui com uma sugestão que faz todo sentido. Né? Ou seja, faz sentido essa crença ainda, ela te serve nos dias de hoje? É interessante. Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa, que eu estou vendo que nosso tempo já está quase chegando. Quase chegando. Deixa eu só fazer um rápido comentário aqui. A Gabriela falou, a crença seria consequência de um paradigma criado para manipular a massa? Existe essa crença também que a sociedade segue, né? Crenças que são estipuladas por um governo, por uma autoridade, para poder conduzir massa. Um exemplo disso, nosso sistema educacional, que não é educacional,
que educação tem a ver com valores, princípios, virtudes e sabedoria, nós temos uma escolarização. Então, isso é uma crença de que a escola é educativa. Na verdade, ela é informativa. Uma outra crença que foi instaurada com a escola e também com o sistema de governo que a gente tem é que a gente vive uma democracia. Mas, na verdade, não é porque nós somos obrigados a ir para a escola, obrigados a votar. Então, onde que tem obrigatoriedade, isso é para escravo. Nós vivemos a escravatura ainda. Então, a outra crença que nós temos de falsa liberdade, né, pseudo-liberdade, é outra crença aí de que o que é bom vem de cima, vem do governo, que a mudança é de cima para baixo e não de baixo para cima, quando, na verdade, a grande mudança ela é a somatória de micromudanças. Então, quando uma sociedade... De dentro para fora. Começa por mim, eu me mudando. Se eu mudo a minha concepção, por exemplo, se eu acredito que o governo é que vai mudar a minha vida e passa ano e mais anos, político, presidente após presidente, não muda nada, eu posso pensar ao contrário. Peraí, não está resolvendo mudar de presidente. Quem é responsável pela minha vida? Sou eu. Então eu vou assumir as rédeas do meu destino, da minha história, eu vou construir o meu cenário e a minha história. Então, a partir de agora, do meu processo de construção, eu começo a desenvolver minha vida e faço a diferença não só na minha vida, mas para as pessoas ali à minha volta. Com outro sistema. Rogério, grande amigo meu aí, psicólogo, presente aí. Seja bem-vindo, Rogério. De Salinas e conquistando o mundo inteiro aí. Excelente profissional da psicologia aí também, excelente profissional de coach, de mentoria. E a gente é parceiro há mais de 7 anos. Grande profissional, um grande amigo e um grande mentor meu também. Gratidão imensa, viu? Então, essas crenças têm limitado muito a capacidade das pessoas. A maioria de nós, latino-americanos, fomos condicionados ao longo do tempo a acreditar que é sempre de cima para baixo que vem a mudança. Mas quando a gente assume a rédea da nossa vida e a gente começa a mudar primeiro a mentalidade, assumir a responsabilidade pela nossa própria vida, a gente começa a fazer a diferença em nossa vida e das pessoas à nossa volta, através do autoconhecimento, seguindo a minha jornada de vida, minha missão, minha vocação. Eu cumprindo com minha vocação, eu vou ser um bom profissional, eu vou ser um bom estudante, eu não vou procrastinar, eu vou conseguir lidar com os desafios da vida, vou fazer algo de qualidade, não só para mim, mas para as pessoas e, consequentemente, não me falta trabalho, não me falta recurso financeiro, porque é uma consequência do que eu faço, né? É um plantio. E a gente só tem o presente, né? Então, o futuro, muita gente fica lá no futuro, né? Pensando no futuro, vivendo de ansiedade, patologicamente, em vez de viver o presente, que é uma outra crença, o povo fica projetando demais para o futuro sem viver o presente. E o futuro nada mais é do que o resultado do plantio de hoje. O que eu faço hoje, eu vivi isso muito durante uma boa parte da minha vida. Eu só vivia no futuro, isso é completamente diferente. Hoje eu colho alguns frutos não tão agradáveis disso, mas é um processo de aprendizado. Eu acho que a grande lição que a gente tira dessa nossa conversa hoje é que tem jeito, sim, que eu sou o agente da minha mudança. Danilo, seja bem-vindo. No momento em que eu decidi fazer uma alteração naquilo que eu venho fazendo, mudança no comportamento, eu vou começar a trilhar um novo caminho. Agora eu tenho que querer. Tem que querer. E a vontade, né, como a gente falou antes, ele é o gatilho propulsor da mudança. Né? Se não tiver vontade, de fato, porque assim, quem quer mudar? Todo mundo quer mudar. Mas falta ainda a vontade de mudar. Né? Porque só querer não basta. Você tem que ter o ímpeto mesmo. Por exemplo, quando eu digamos que agora eu quero comer um chocolate. E eu estou também com a vontade de comer esse chocolate. Se eu sou viciado em chocolate, ninguém vai me segurar. Né? Então eu vou, se for preciso, eu vou sair daqui com corona, sem máscara ou com máscara, vou lá da outra cidade e compro chocolate. Agora, se a pessoa não tem a vontade como mola propulsora, ela estagna, ela para. Então a vontade, além do querer, tem que ter a vontade como mola propulsora
da capacidade de transformação. Agora, tem um detalhe importante, né? Muitas pessoas têm iniciativas, né? Você pega, por exemplo, as típicas resoluções de final de ano. Vou começar a fazer time, vou voltar para a academia, vou. Começa, vai uma vez, duas, três, dali, de repente, um dia chove, não vou mais, e aí quando você vai ver, a coisa não aconteceu. Essa iniciativa, se não tiver acabativa, não vai te trazer. Doutora Gislane falou aí, eu achei interessante, tem gente que não quer mudar, o pior é que tem gente que não quer mudar mesmo não. Tem gente que quer ser mudado. Tem gente, por exemplo, tem gente que não quer fazer dieta. Tem gente que quer ser dietado. A pessoa quer tomar uma pílula que vai acabar com o problema da vida dela. Ela não quer fazer academia, não quer fazer atividade física, fazer uma reeducação alimentar. Ela quer ser emagrecida, ela não quer emagrecer. Aqui, ó, uma pergunta importante aqui, antes de cair a nossa ligação. DM Evangelista. E quando você sabe que precisa mudar, mas algo segura que puxa para trás? Tem que identificar o que é esse algo que puxa para trás e segura, né? Primeira coisa, autoconhecimento. Porque identificando qual é o gatilho que te impulsiona, que te puxa para baixo, que te puxa para trás, fica mais fácil de trabalhar. Vou dar um exemplo bem simples. Imagina que eu chego em casa, cansado, e me jogo no sofá e fico lá, morgado lá no sofá, nem pensando na vida não, morto, né? Nossa, que dia cansativo. Aí não aguento fazer mais nada. Deixa eu pegar o telefone aqui e pedir aqui um fast food aqui. Liga lá, pede um fast food, uma comida pronta lá e come uma coisa que vai fazer mal para sua saúde e vai só engordar. Então, se eu observei que o gatilho foi o me jogar no sofá, que desencadeou a má alimentação e como se diz, perder a saúde, eu posso agora criar um mini hábito que vai sobrepor esse gatilho, um novo gatilho. Por exemplo, eu sabendo que em casa, em vez de eu me jogar no sofá, eu vou direto para a cozinha, ou então eu vou tomar um banho frio para poder despertar, dar uma energizada, e aí depois eu vou para a cozinha preparar algo saudável. Então eu crio um novo hábito com gatilho antes do sofá. Então, primeiro eu identifico, depois eu busco uma alternativa de gatilho e começo a disparar esse gatilho. E preciso da repetição desse gatilho. Eu preciso de disciplina. Disciplina e repetição, até que ele se torne automático. Porque todos os nossos comportamentos, eles são automatizados ao longo do tempo. Então, por exemplo, aquele hábito de sempre chegar e me jogar no sofá, ele vai chegar num ponto que ele fica automático. Aí fica mais difícil de você vencer ele. Então, primeiro precisa do autoconhecimento para descobrir qual é o gatilho. Aí depois eu preciso de um outro comportamento gatilho, a repetição dele até que ele fique agora automatizado no lugar do outro. Precisa persistir. É bem isso mesmo, doutor. Perfeito. Persistir. As pessoas não querem mudar dá trabalho. Nossa, dá trabalho. Isso nada está ruim, mas está bom. Conhece o síndrome do tá ruim, mas está bom? E aí a gente vai levando, e a gente não honra a nossa potencialidade, a nossa divindade, cada um de nós. E não interessa se você nasceu numa família de classe bem-sucedida, com todos os benefícios, né, que a prosperidade traz, ou se você nasceu num distrito rural, no interior do norte de Minas, né, numa casinha de taipa lá. Gente, o potencial humano é fantástico. E aí, o que a gente faz com isso? A gente não honra aquilo para que a gente veio. Tem que aproveitar. A doutora Gislane falou, interessante, hábito leva tempo, e é verdade. Então, mudança de hábito, dependendo do hábito, tem hábitos que de uma semana a 90 dias você muda. Tem hábitos que você vai levar a vida inteira para mudar. De repetir até que mude ele completamente, né? Então tem que ter muita persistência, né? Isso aí. Gente, não é fácil não, mas dá para fazer. Eu vou propor para você, Vitor, para a gente agradecer aqui o tempo posto até agora. O Facebook está falando aqui 5 minutos restantes. Gente, muito obrigado. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até mais.
Terminamos a live, então deixa eu dar um clique aqui para finalizar de vez.